mais uma temporada aqui do nosso podcast Carreira e Negócios. E hoje eu trouxe uma pessoa que dispensa comentários, João Kepler. João Kepler é investidor de mais de 2.000 startups, fundador do Bossa Invest. João, obrigado. Finalmente a gente conseguiu aqui tá gravando o podcast, né? Cara, muito bacana estar aqui com você, Jorge. Você é uma pessoa que eu admiro há muito tempo, acho que a gente se conhece há mais de 7 anos. E você sempre inova, sempre traz coisas novas, você sempre no sentido de ajudar não só os empreendedores, mas o mercado. E esse tipo de veículo, né, de espaço que você criou, isso vai fazer você colocar para fora muito dos seus ensinamentos, não só seus, mas também dos seus convidados. Então é uma honra para mim, depois de 7 anos que te conheço, estar sentado aqui junto, batendo um papo aberto para todo mundo. E a gente fez vários, né? Você me entrevistando, agora a vez de inverter aqui. Já te entrevistei algumas vezes, inclusive na Jovem Pan e outros lugares. João, assim, normalmente eu vou perguntando da carreira das pessoas e tal, mas assim, todo mundo conhece a tua carreira, né? Então eu queria perguntar algumas coisas diferentes. Bora lá. Primeiro, assim, qual é a sua paixão, né? O que te move? O que me move hoje não era, tá? Não era, porque as coisas são ciclos, a vida são ciclos. Meus ciclos são de 7 anos. Podia ser de 10, mas são de 7. Então, hoje o que me move não era o que me envolvia lá atrás. Então, a cada 7 anos as coisas vão mudando. Vou me encontrando, vou me identificando, vou aprendendo coisas novas, vou me apaixonando de novo. E aí, hoje a paixão que eu tenho é de impactar, de colaborar com a vida dos outros. Então, assim, se eu conseguir fazer dinheiro com isso, tudo bem, mas hoje essa é a coisa que me move. Eu acordo cedo para escrever, eu faço conferências, eu participo de eventos, eu faço podcast, ajudo. Então, essa é a minha fase, sabe? A única coisa que não mudou não foi ciclos nos últimos 7 anos, foi minha esposa. Eu tô com a mesma esposa há 35 anos, então isso não mudou, para sorte minha, né? Porque não para dela, para minha. Então, para sorte minha, ela me aturou esse tempo todinho e está comigo. Então isso não mudou e a minha vontade de estar com ela não mudou, e eu renovo a cada ciclo. Isso que bom, né? Mas no passado, Jorge, já teve assim minha vontade de ser um palestrante famoso, já teve a vontade de ser escritor famoso, já tive o que me movia, né? De ser um cara reconhecido como investidor. Então hoje não. Hoje é mais o que eu posso fazer para ajudar os outros, principalmente no meu mercado, que são os investidores, os empreendedores, os empresários. E como é que foi esse amadurecimento, assim, né? O João de antes, né? E o João de agora? Poxa, cara, são muitos fatores. Um dos fatores assim, que me amadureceu muito foram os dissabores, por incrível que pareça. Foram algumas porradas na vida, sabe? Assim, alguns dissabores, algumas coisas que foram acontecendo, e eu fui olhando por outras perspectivas a mesma coisa. Então, por exemplo, é só para ficar claro, assim, que às vezes quem está assistindo pode não entender, mas eu gostava de negociar, tipo, eu dou e recebo, né? Com as pessoas. E aí o servir veio depois disso. Eu vi que muitas vezes por isso é que deu errado. Por determinadas situações e atitudes até minhas deu errado. Então, uma das coisas que fez eu entender foi me conhecer. O tal do autoconhecimento. Foi olhar para mim, olhar para o meu eu, quais foram os meus limites, meus traumas, as coisas que me incomodavam, as coisas que me deixavam alegre, e eu fui me adaptando. Então, essa mudança não é ser um camaleão, mas isso é muito antigo. A gente podia passar horas aqui falando de ciclos de vida, né? Mas no meu caso, foram alguns dissabores, algumas decepções, que foram uns tropeços que foram me deixando mais, não sei se casca grossa, mas mais preparado, e desenvolvi, ao ponto de desenvolver novos ciclos. E você nunca trabalhou assim como funcionário, Sim, né? Já trabalhou como funcionário? Já trabalhei uma vez só. 2 vezes. Quando eu era muito pequeno, com 13 anos, na empresa do meu pai como office boy. Hoje a gente chama de trainee. Acho que não tem mais office boy, tem? O menor aprendiz, O menor né? aprendiz, lá na empresa do meu pai. E foi meu primeiro carteira assinada com 11 anos. Naquela época podia, acho que hoje não sei se pode. Nem sei se pode com 11 anos, mas eu fui lá, office boy dele até os 13. E lá eu vi que eles faziam mecanografia na contabilidade.
E eu fui entender o que que era aquela mecanografia, o que que era contabilidade. Então, desde pequeno, eu fui um cara muito curioso. Uhum. E eu disse, mas por que isso? Como é isso? E tinha uma área lá de digitação de folha de pagamento, que era uma empresa de prestação de serviço, tinha muitos funcionários, prestação de serviço de vigilância, limpeza. E ali foi o meu encontro com o mundo empresarial desde moleque, ou seja, eu fui através de ser office boy. Então depois dali eu digo, cara, e se eu digitasse para pessoas que na escola precisava fazer trabalho, precisava digitar. Só que o computador era aqueles TK-95, não era depois que veio o XT, né? Depois do PC XT, eu usava aquelas ferramentas bem básicas. Eu tive um desses, você gravava na fita cassete. Na fita cassete, então era o meu caso. Né? Então, eu fui evoluindo com a tecnologia e fui acompanhando a tecnologia e fui ganhando dinheiro fazendo trabalho na escola, seja manual, seja no computador. Empreendendo já, né? Eu fiz curso de datilografia pela correspondência. Aprendi a datilografar, então eu batia eu datilografava trabalhos escolares, aquelas coisas, e fui ganhando dinheiro com isso, e fui fazendo. Então esse foi o meu primeiro trabalho. Depois eu virei empreendedor deste trabalho, né? Saí da empresa do meu pai, logo muito cedo. Até porque meu pai dizia assim, eu não quero você aqui, procurar o que fazer, vai ganhar dinheiro não sei aonde, vai se virar. Meu pai era um cara do se vira, né? Ainda bem que ele me ensinou muita coisa que hoje eu faço com meus filhos. Dessa forma, uns podem enxergar isso como grosseria, como sei lá, um cara rude, mas não. Eu até entendia naquele momento assim, mas não foi. Ele depois virou meu herói quando eu entendi que o que estava fazendo era pro meu bem. Depois eu fui morar nos Estados Unidos, fui estudar lá com a ajuda do meu irmão, que mora em Brasília, me ajudou. Eu fui para os Estados Unidos estudar inglês, depois fiz administração. Mas no meio caminho, meu irmão morava, esse meu irmão que me ajudou a ir para os Estados Unidos, morava em Maceió. Era uma empresa de madeira. E aí, que trazia do Pará a madeira para o Nordeste, né? E ele disse, vim passar umas férias aqui. E eu fui para os Estados Unidos com 18 anos, 17, 18 anos. E aí eu fui passar umas férias lá com 19, mais ou menos, 18, 19 anos. E fiquei apaixonado pelo Caribe brasileiro, né? Que Maceió é lindo, né? Só que eu fiquei apaixonado não só pelo Caribe brasileiro, fiquei apaixonado por uma menina que eu conheci lá, que é minha atual esposa. Então eu consegui, tinha uma empresa, um grupo empresarial precisando de um cara de informática. Eu era o curioso da informática, enquanto todo mundo ia descansar, eu ficava no laboratório da faculdade ganhando $5 para ajudar os caras a carregar papel de um lado para o outro. Então estava todo mundo descansando, brincando, estudando, e eu estava no laboratório trabalhando, voluntário, mas ganhava o tip, né? E aquilo me ensinou muito. Aqueles caras que estudavam. João, olha isso aqui. Ou Kepler, porque não é João, né? Kepler, olha, take a look aqui, não sei o que. E eu curioso, como é que é isso? O que é aquilo? Como é que é rede? O que é isso? Assíncrono, síncrono, todas essas coisas que depois eu usei na vida, eu aprendi, cara, com esses caras no laboratório. Que eles estudavam e me mostravam, às vezes faziam, né? Bom, e aí eu apliquei para esse emprego que apareceu lá num grupo empresarial João Lira, que ele tinha 14 empresas e tinha uma empresa de adubo que prestava serviço para ele mesmo, né? E vendia para o mercado. E eu apliquei para ser coordenador de CPD. Olha que coisa. Bom, história longa curta, terminei passando nos testes todos, né? Vim para um teste, inclusive, vim de lá para um teste e passei. Eu disputei com um monte de cara muito mais preparado do que eu, muito mais velho que eu. Imagina, um moleque novo, com 22 anos, 21 anos, assumir um CPD de uma empresa grande com, sei lá, 10, 15, 20 pessoas muito mais velhas que eu. E era aquela área, a sala das impressoras, sabe? Um monte de computador XT para digitar, porque era tudo centralizado, não era cada departamento com seu computador, não tinha rede, nada disso. E eram alguns computadores maiores e a minha salinha era uma salinha fechada de vidro onde eu olhava todo mundo. Então, assim, esse foi meu welcome no mundo de carreira. Então, passaram-se, vamos lá, 3 anos lá, fiquei lá, terminei casando com a minha atual esposa. Atual não, atual que eu digo que é atual porque é a única, né? Uhum. A única atual, porque é atual, mas ela é a única, né? Para ficar claro, eu nunca tive nenhuma outra. E depois de 3, 4 anos no grupo, eu pedi para sair e fui montar uma consultoria.
E por que você pediu para sair? O que aconteceu? Ah, cara, eu não queria mais ficar... assim, sabe quando você se torna melhor do que... Já tinha aprendido tudo que eu tinha que aprender ali, essa é a verdade. Tudo que aquele lugar poderia me ensinar, eu aprendi. Eu fiz de tudo que você pode imaginar naquela empresa. Eu descentralizei, coloquei tecnologia, rede. E aí as pessoas que estavam lá já não eram maior que eu, sabe? Eu sou um cara que gosto sempre de aprender e estar com pessoas melhores do que eu. Então eu digo, agora é hora de aprender mais. Então esse foi o drive da minha vida, sempre aprender. Crescer já foi um drive em algum momento, mas o aprender nunca deixou de ser um drive. Até hoje eu sou um aprendedor, eu 2 orelhas e uma boca, eu aprendo o tempo todo, eu leio o tempo todo. Então as pessoas às vezes, o João não está prestando atenção, estou aprendendo. Então, antes eu cheguei mais cedo aqui, você estava num papo, eu estava aprendendo. Então eu observo, eu ouço um podcast desse, cara, eu não fico dizendo, eu já sei, eu já vi, não, cara, eu aprendo. Eu extraio, eu anoto. Eu vou num filme, eu extraio lá. Também que eu sou meio outlier para essas coisas, né? Então isso foi o drive da minha vida, aprender. Eu nunca negligencio um aprendizado. E aí eu resolvi aprender mais com outras pessoas e me aventurei a dar consultoria, terminei montando uma empresa de desenvolvimento de software e foi. E nessa época nem tinha startup, não tinha nada disso, né? Nada disso. Era empresa de tecnologia, prestadora de serviço, que tinha no máximo, né? No máximo isso, né? Ou empresa de venda de computadores, né? Naquela época tinha Scopus, Labo, eram empresas mais, né? Siemens já tinha, né? Sim. E aí você entrou para o empreendedorismo e aí começou do lado do founder, empreendedor e tudo mais, né? Comecei do lado do empreendedor, que eu não sabia nem que era empreender, né? Eu era do lado do microempresário, do consultor. Essas palavras, cara, vieram depois, né? Não tinha... a gente ralava e não sabia que aquilo estava empreendendo, né? Eu tô falando de 89, 90, 91. 89, 90, 91. Ou seja, bastante tempo, né? E aí, assim, nessa jornada, assim, da jornada do empreendedor, né, para o investidor, você tem uma virada, né? Tem. O que você acha, assim, que foi o momento que te levou, assim... A me tornar investidor? A te tornar investidor? Você tem que ter, pelo menos, um certo capital, né? Tem que ter uma experiência. Como é que foi? Não tinha nada disso. As pessoas acham que eu recebi uma herança, um dinheiro e me tornei investidor. Zero. Não foi nada disso. Muito pelo contrário, é bacana você me provocar para falar disso, né? Porque geralmente eu não falo dessas coisas. Não é porque eu não quero ou escondo, é porque as pessoas não me perguntam. Como eu disse, se você me perguntar, eu falo, né? Então, depois que eu virei consultor, a vida foi uma montanha-russa, porque eu era empresário, né? Então, empresário sem ter se preparado para ser empresário, para ser dono de empresa. Então não tinha esses cursos que tem hoje. Você não botava no Google, não tinha Google, era Enciclopédia Delta Larousse, Barça. Não tinha essas coisas que vocês têm hoje, facilidade de consultar e de se preparar. Pergunta, ChatGPT, como é que eu abro uma empresa do zero? Ele vai te dizer. Então, não tinha isso, né? Então eu tinha que perguntar para mim mesmo, o máximo para os colegas. E quando você é muito jovem, você é muito orgulhoso, não quer perguntar, acha que sabe tudo, né? Então, a minha vida empresarial, ela teve muito momentos de altos e baixos. Então eu saí montando coisa. Então eu montava uma coisa, não dava certo, eu mudava. Montava uma coisa, não dava certo, eu mudava. Ganhava dinheiro com uma coisa, já queria montar outra. Eu, por exemplo, confundia faturamento com lucro. Às vezes, eu dava uma tacada de uma venda de um serviço, pegava aquele dinheiro, já mudava o padrão de vida, ou seja, não investia no negócio. Tudo que tinha que errar, meu amigo, como empresário, sem aprendizado, eu errei. E isso foi que me ensinou a ser o cara que eu me tornei, né? Então, mas eu tinha uma qualidade. Eu sempre fui à frente do meu tempo e não tinha medo. Isso é um arrojo, mas hoje, com o ensinamento e conhecimento que eu tenho, eu sou prudente. Então, eu sou arrojado prudente. Naquela época, eu era só arrojado. Então, me jogava do penhasco, nem sabia se tinha paraquedas ou não, já estava me jogando, né? Porque eu achava que aquilo ia dar dinheiro e ia lá e fazia. Então, eu fiz muita coisa.
empresa de desenvolvimento de software, empresa de venda de equipamento, tive consultoria, tive concessionária de veículo, tive um cartão de crédito tipo Nubank, muito antes do Nubank, com 300 mil plásticos, tive uma empresa de venda com mais de 1.500 vendedores porta a porta. Então fiz muita coisa, concorda? Cada coisa dessa foi me ensinando e foi no momento, e cada coisa dessa foi dando errado e dando certo. Até que depois de, lá em 2008, eu sempre gostei de música, de entretenimento. Então, paralelo a tudo isso daí, eu sempre me envolvia em eventos, em shows. Então, eu era sócio de Réveillon, eu tinha uma boate, sabe essas coisas? Eu sou DJ, gosto de tocar. Pronto. E aí, para resolver um problema, cada negócio que eu fui fazendo foi para resolver um problema meu, né, também. Por exemplo, eu montei uma empresa de cartão de crédito, que era convênio, para atender meus 1.500 vendedores porta a porta, para ele comprar em farmácia, em supermercado, sem precisar receber a comissão. Ele usava o crédito do próprio cartão. Então, eu criei um sistema para isso, né? Terminou virando um negócio muito grande. E aí foi acontecendo e foi acontecendo coisas com cada empresa dessa. Então, por exemplo, cartão. Fui inventar de fazer crédito para governo e prefeitura, me dei mal. Descontava em folha e não me repassava. Então, cada coisa fui dando tropeço, sucesso, tropeço, e foi me ensinando. A empresa de cartão, ela representava uma grande marca, de cartão não, de venda, representava uma grande marca brasileira, que era brasileira, depois foi vendida para os americanos, de porta a porta, direto da fábrica para o consumidor final, até que os americanos chegaram e disseram assim, epa, não, é muita comissão por esse negócio aí, é muita coisa, e resolveram mudar e me tiraram o meu tapete. E aí, paralelo a isso, eu resolvi montar um site de venda de ingresso para atender os meus eventos. Esse site de venda de ingresso foi quem me trouxe para o mundo das startups. Era um e-commerce de venda, de serviço de venda de ingresso. Esse site de venda de ingresso me ensinou muita coisa. Que eu fui um dos primeiros e-commerce de serviço do país. Fui um dos primeiros click to buy, sem login, sem o cara clicava. Imagina, você fazer click to buy em 2009. E me disseram que eu queria expandir, eu já faturava bem com ele, já era bom no Nordeste, Norte-Nordeste. Meu site já era um dos maiores no Norte e Nordeste. Competia aqui no Sul-Sudeste com um ingresso rápido, por exemplo. E eu fazia venda de ingresso de shows. E aquilo foi o que eu me concentrei depois que acabaram os outros negócios. Eu fiquei naquilo. Então, fiquei em duas coisas. Fiquei nesse site de venda de ingresso e fiquei... A experiência que eu tinha tido no site, a facilidade, o jeito simples dele ser, eu comecei a ser convidado para contar isso em palcos. Então, eu vim aqui para São Paulo falar no E-Commerce Brasil, no Digitalks. Então, eles me chamavam para contar meu case de sucesso do Nordeste aqui em São Paulo. Como é que eu integrava com o Google, como é que eu fazia não sei o quê. Que naquela época eu terminei escrevendo um livro chamado O Vendedor na Era Digital. Por quê? Porque eu já tinha experiência com vendas, com vendedor porta a porta, e eu simplesmente implantei o vendedor digital, ou seja, clique a clique. Não tinha aplicativo, não tinha nada disso, a gente tinha que desenvolver, né? Era software mesmo. Bom, aí, fazendo história longa curta, eu, com esse site de ingresso, me disseram que tinha dinheiro para esse tipo de expansão nos Estados Unidos, no Silicon Valley. E lá vai eu, peguei minha pastinha e fui para o Silicon Valley. Cheguei lá, apliquei para o fundo Axel, fundo de investimento, que eu nem sabia o que era fundo de investimento, não sabia o que era anjo, não sabia o que era nada disso. Eu fui com o meu e-commerce, certo? Cheguei lá na salinha com os investidores do comitê do fundo, numa salinha tipo essa daqui, fiquei em pé aqui, eles sentados, e eu apresentei a minha empresa, que era Show de Ingresso o nome. E o que eu apresentei para eles, Jorge? Aquilo que eu achava que era importante: foto dos escritórios, foto dos colaboradores fardados, carro plotado, a operação, como é que era a operação da catraca nos eventos. Eu mostrei, cara, estrutura, orgulhosamente a estrutura que eu achava que era importante para aqueles caras. Já o que CAPEX, né? Exatamente, CAPEX, exatamente. Só que eu nem sabia, basicamente, mal sabia o que era CAPEX, OPEX, nada disso. Mas enfim, eles me perguntaram: qual é o teu CAC? Custo de aquisição de clientes. Eu, o que é isso? Meu inglês João Santana, e aí? Né? Como é que eu ia responder aquilo se eu nem sabia o que era CAC, muito menos custo de aquisição de cliente? Não sabia calcular isso, não sabia o que era isso, não sabia KPI, não sabia nada. O que eu tinha para mostrar a eles era o que eu mostrei.
E eles fizeram várias perguntas nessa linha de KPI, de coisas, e eu não sabia nada. Eu não estava preparado para aquilo. Aí eram 4 investidores na mesa, todos eles eram cotistas daquele fundo e eu não sabia. Uma delas era funcionário, acho que do fundo, e os outros cotistas. E quando terminou, um deles me pediu, vem conversar comigo aqui. Me deram um não, né? Obviamente um não, redondo não. Redondo, eu digo que foi um feedback, não foi um feedback. Me deram um grande feedback. Posso falar palavrão? Pode. Me deram um grande. Mas um deles me chamou para um café e começou a me explicar aquilo que ele tinha perguntado. Eu vi que você não sabe. Isso aqui é isso, isso, isso. Isso aqui é assim, assim, assim. E ele fez algumas perguntas do tipo: por que o seu sistema é muito bom? Por que ao invés de você vender ingresso, por que você não aluga seu sistema, seu software para seus concorrentes? Seu sistema é B2C, cara. Por que você não faz B2B? O que é B2B? O que é B2B? Não sabia nada. Jorge, eu não sabia nada. Eu estou falando de 2009, 2008, 2009. Não sabia nada disso que a gente sabe hoje. Que todo mundo que está assistindo, cara, bota um Google, você vai ter uma aula de cada coisa que a gente está falando aqui. Ou então bota aqui aquele template. Como é aquela legenda? Bom, e aí eu falei, mas como é que eu vou dar meu software para o concorrente? Ele já tem um software dele. Não, ele usa uma outra empresa igual a sua ou a sua. Realmente. Eu falei, por que você não aluga? Porque você tem um custo de aquisição. Você tem que fazer marketing para atrair o cliente, para comprar o ingresso da festa dele. Por que ao invés de... Por que o seu sistema é bom? Por que você não coloca a cara dele, que é a festa, e ele se encarrega de vender e você diminui sua taxa? Aquilo parecia para mim impossível, mas foi uma pergunta. Ele não disse, faça isso. Ele disse, por que não fazer tal coisa? Ele fez várias perguntas que hoje eu entendo as perguntas. Na época, aquilo me deixou chateado, com raiva, né? Um monte de coisa. Mas enfim, fazendo história longa ou curta, ele me perguntou, por que você não faz? Por que você não vira investidor anjo no Brasil? Eu falei, o que você faz? Ele, sou business angel. Faço isso, eu sou cotista aqui, trabalho numa empresa, mas sou cotista nesse fundo e tal, blá, blá. Bom, me chamou para um café, ficamos amigos, enfim. Aí a coisa rodou, andou, tem muita história depois disso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, aquelas 5 perguntas transformaram a minha vida. Então, a partir dali, eu vi que eu podia fazer, eu vi que eu precisava mudar a minha empresa. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz 2 coisas emergenciais. 3 coisas. Primeiro, fechei os escritórios e fiquei com a salinha com apenas 4 pessoas. Tinha quase 50 colaboradores. Que ele me disse que eu estava muito gastando dinheiro e pouco resultado. E eu fui fazer conta do resultado e vi que eu não estava ganhando dinheiro. Eu me decepcionei. Mas eu comecei a visitar os meus concorrentes e dizer, cara, usa meu software, que meu software é melhor que o teu, melhor assim. E bota a tua carinha e você vai ser o dono da festa. Você vai ter o seu próprio site, tipo White Label, sabe? Que naquela época era chamava White Label. E assim eu fiz, cara. Desmontei a empresa B2C e virei uma empresa B2B2C. E com uma taxa muito menor, mas eu passei a ganhar muito mais dinheiro porque eu não tinha mais custo. E ali eu vi a força da escala. Aprendi o que era escalar naquela época. Eu disse, cara, isso é poderoso, né? E pronto, eu fiz em mim. O que eu ensino hoje, eu fiz comigo. Eu fiz várias vezes, né? Mas essa foi uma das vezes. E aí fui para as universidades acompanhar os projetos das empresas júnior. Ver qual daquelas empresas tinha base tecnológica. Eu digo que isso aqui é uma startup. Não, o que é isso? Aí eu comecei a ensinar o que era uma startup. Comecei a ajudar os moleques nas universidades. Comecei a aceitar conferência não só para falar de e-commerce. Lembra e-commerce de serviço? Agora para falar de escala, para falar de startup. Aí foi andando, aí terminei escrevendo em 2014, 2015 o livro Smart Money. Que esse livro hoje tem mais de 11 milhões de cópias de downloads. É um livro que ajudou milhares de pessoas. Então esse livro foi o primeiro livro em português climatizado para o Brasil, falando de startup, como captar investimento e tal. Mas eu li muito, e ele foi muito baseado no livro técnico chamado Venture Deals. Que todo mundo lê esse livro, Venture Deals, um livro muito antigo. O livro Venture Deals me ensinou. Em 2014 também teve outro cara que me ensinou muito, que foi o Pierre Schurman. Foi ele que me trouxe para o mundo de Venture Capital, que eu não sabia nem o que era, né? Venture Capital, eu achava fundo, mas que é fundo e tal. E um Pierre que me mostrou o mundo de Venture Capital. Então eu já era anjo. Em 2011 comecei a fazer investimento anjo profissional, com nada de dinheiro, com muito pouco dinheiro, ajudando com mentoria, trocando mentoria por equity, que eu não sabia o que era mentoria também, auxílio, apoio, pode chamar o nome que você quiser.
E vendi uma empresa, outra, e comecei, cara. E tinha muito pouco dinheiro, né? Terminei que eu fui deixar essa empresa de ingresso em 2015, eu chamei meu filho, Theo, mais velho, 2015 para 16, eu acho que ele tinha 16 anos. Eu disse, toca a empresa, porque agora eu estou focado em investimento, estou focado em buscar no Brasil todo projetos para investir, para ganhar dinheiro no futuro com eles e tal, e estou escrevendo um livro e tal. Ele falou assim, não quero a tua empresa, vou montar um concorrente seu. Pois é, como é que você encara isso, né? Meu filho quis montar um concorrente meu. Pois é, então eu terminei, enfim, outra história para outro podcast, mas terminou que eu fiquei só como investidor e palestrante e escritor até encontrar Pierre Schurmann, que a gente resolveu montar a Bossa Nova, que é a Bossa Invest que você falou, que foi em 2015 que a gente juntou as escovas. Eu tinha 40 e poucos negócios, ele tinha 20 e pouco. A gente juntou 50-50, ficamos com 50 empresas, um pouco de dinheiro e montamos a Bossa. E quando que você começou a ter... Porque uma coisa é você investir, né? Até um pouco com a visão de retorno e tal, mas a visão de equity, né? Então, assim, quando que você percebeu o que era equity? Você foi um dos primeiros que começou a falar sobre esse tema, né? Qual foi a virada de chave? Sendo bem justo, eu não fui o primeiro a falar desse tema. O primeiro a falar desse tema foi um cara chamado Flávio Augusto da Silva, que é um amigo meu e temos negócios. Flávio Augusto da Silva é um cara que comprou o Orlando City, dono de uma escola de inglês, né? Que era dono da escola de inglês, que depois vendeu para o Grupo Abril. O Flávio, eu já acompanhava o Flávio na internet, no Facebook, acho que era Orkut antes e tal, e coisa da vida, terminei me aproximando dele. A gente, mesmo propósito, mesma coisa. Então o que eu fazia era equity, só que eu não sabia. Quando eu invisto numa empresa, eu estou tendo um percentual da empresa dele, pequeno, 10%, 5%, 2%, 15%, depende. E aquilo de 100%, eu tinha 15% de equity. Então, aqui a palavra técnica é participação acionária em negócios, a palavra técnica do equity, né, como conceito. Só que o equity era muito mais do que isso, que eu fui descobrir depois. Por quê? Imagina o seguinte, se a sua empresa vale 1 milhão e 2, 3 anos depois ela vale 10, se ela vale 1 milhão hoje e você tem 10%, você tem 100 mil reais, por exemplo. Né? Só que se ela vale 10 milhões depois de um tempo, o seu 100 mil virou 1 milhão. Esse jogo de jogar os seus 100 mil valer 1 milhão é que eu passei a jogar. Eu passei a entender. Cara, tem um game gigante aqui que ninguém tá vendo. Qualquer empresa tem participação, qualquer empresa tem equity. Então, resumidamente, o equity entrou na minha vida quando o Flávio começou a falar sobre isso, baseado na vida dele. Que a vida dele foi o jogo do equity. E eu comecei a ver aquilo, eu digo, cara, o que eu faço é equity nas startups. Só que ele não fazia startup, ele só fazia outro tipo de empresa. O Flávio não faz startup. Hoje ele até faz, mas não fazia. E eu fazendo startup, early stage, no começo, ou seja, eu entro na empresa quando ela é pequena, coloco aqui 20 mil reais, 50 mil reais. Esse 20 mil reais, 50 mil reais, depois de 5 anos vai virar quanto? O que é que eu preciso fazer para que essa empresa chegue lá na frente com um valor bem maior? Então, essa lógica foi que me norteou, foi meu norte para continuar apostando e acreditando. Apostando não, porque não é aposta, mas é apoiando e botando recursos. E eu fui ganhando dinheiro e fui colocando mais recursos nessas empresas. Algumas foram vendidas, esse dinheiro voltava e ia sempre no longo prazo, né? Então o equity é o longo prazo, é a renda eterna, é a moeda mais poderosa que existe, e não o curto prazo, onde você ofere um lucro e usa esse dinheiro. Então, porque as startups, e aí depois eu fui aprender e escrevo sobre isso, que ela não pode ficar pagando dividendos, né? Por quê? Porque ela tem que crescer, ela tem que aumentar o valor percebido de mercado dela. E foi isso que me norteou e por isso a Bossa nasceu. Ela nasceu porque eu queria fazer o equity, não só da Bossa, como de todas as startups. Então, tu imagina o seguinte, cada vez que entra uma startup em investimento, eu vou somando o equity delas. Baseado no meu percentual, é o equity maior da Bossa. Então esse foi meu norte, entendeu? Esse foi minha lógica de ter um negócio que tivesse um equity de 100, de 200, de 1000, que foi a nossa, em 2015, que nós planejamos ter 1000 startups. Mas ela não nasceu só com essa lógica, a Bossa não nasceu só com essa lógica de dar 1000, né? Mas por que 1000? Porque a gente sabia que ia ajudar muita gente.
Eu sabia que, e foi meu ciclo da virada do servir, né? Que eu sabia que se eu investisse em uma empresa, em 10 empresas ao invés de em uma, eu ia estar gerando mais renda, mais sonho, mais desenvolvimento econômico também por tabela. Além de estar diversificando e diminuindo meu risco de estar investindo um dinheiro numa empresa só. Então esse foi o drive, foi o norte, e foi ali que eu aprendi a servir. Apesar de ser bíblico, que eu sou cristão. João, mas assim, vamos pegar aqui o caso, fala Bossa Nova, porque na época era Bossa Nova, agora é Bossa Invest, né? Mas na época do Bossa Nova, a gente não está falando só de você investir em startup e o equity da startup que você está investindo, né? Então você tem aqui claramente um negócio que estava um pouco apoiado na imagem dos fundadores, né? Dos primeiros sócios, negócios que iam além de uma startup, mas você também serviço financeiro, toda a parte de eventos, a parte de você promover notícias sobre o ecossistema, né? Então, assim, quando a gente olha hoje o Bossa Invest, ele vai muito mais do que simplesmente o equity das startups que está ali, né? Como é que foi esse processo? Foi um aprendizado, foi um processo de evolução que ele se deu muito baseado no que a gente quer ser quando crescer. Que é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. Quem eu sou? O que eu quero ser? Como eu vou fazer para chegar lá? Assim, perguntinha básica. Foi essa pergunta que a gente se fez depois que abriu a Bossa. A gente queria 1000 startups, por quê? Tinha uma lógica, tinha uma situação ali, não só de equity, que era o servir, tá bom? Só que aquilo, a gente foi percebendo que precisava de mais coisas para atender aquelas empresas. Que não era só investir e botar para dentro. Porque dinheiro, cara, o que a gente fez? A gente, lá em 2016, criamos grupos de amigos, você é um deles, que investia junto com a gente, que acreditou na gente. Então, porque os fundos eram fundos de cheques muito maiores, a gente começou a criar fundos pequenos, pool pequeno, grupos de investidores. Só que a gente viu que essas empresas, depois do investimento, precisavam de várias coisas, precisavam de cuidado, de atenção, de oportunidades, de conexões, de treinamento. E cada necessidade, aí que eu digo que é o nível de consciência, sabe? Meu nível de consciência foi aumentando, eu fui vendo que eu precisava de fazer mais coisas. Mas aí o empresário tradicional para e diz assim, isso está fugindo do meu business principal, que a gente chama de core business, né? Está fugindo do meu core business, não posso fazer. Aí a gente fez exatamente o contrafluxo, né? O contra-exemplo. E sendo contra-intuitivo, a gente foi lá e desenvolveu uma empresa de educação. Foi lá e criou e fez um portal de notícia, ou comprou um portal de notícia pronto. A gente foi lá e fez uma empresa de crowdfunding. Fez um evento, fez não sei o quê. Então, a gente criou num conceito de ecossistema, inicialmente, que não sabia nem que a palavra era essa, saiu criando serviços para atender, eu estou te contando o básico, serviços para atender quem? As startups e os empreendedores. Depois quem? Os investidores. Café com capital e várias coisas que a gente criou. Então, viagens, missões, a gente criou um modelo para atender a necessidade de quem precisava. Então, esse é um drive importante para o empresário, para quem está nos assistindo. Alguém paga pelo que você faz? Você serve e resolve o problema de alguém? Então, a gente decidiu que vamos resolver o problema desses caras para eles ficarem cada vez mais perto da gente e a gente ser essencial para a vida deles. Então, isso foi o norte. E aí, qual era a North Star Metrics? IPO. Então, naquele momento, a gente entendeu que se tivesse vários serviços e esses serviços pagassem e gerassem receita além das taxas de venture capital, a gente ia ter uma empresa também de serviço poderosa, com faturamento e geradora de caixa. Entendeu? Então, a Bossa Nova, em algum momento, a gente decidiu ter uma empresa de serviço também. Ter vários negócios de serviço para gerar caixa. Então, olha lá, não fugiu do nosso propósito, que era democratizar o acesso ao capital, tanto do empreendedor conseguir dinheiro, porque não era fácil conseguir captação de investimento quando a gente começou. Tinha fundos Série A, alguns anjos, mas não tinha modelo. Então a gente tinha que criar um modelo para que o cara tivesse acesso, e por isso eu visitei o Brasil todo, com a minha experiência de conexão com conferências e palestras. Eu fui para o Brasil todo mostrar a Bossa, e a Bossa ficou popular por isso também. Meus livros ajudaram, tudo foi ajudando, sabe? Mas a gente chegou um momento que das 1000 que a gente queria, vamos fazer IPO em algum momento. Então vamos estruturar a companhia para que isso aconteça. Então foi por isso que aí
nasceu a palavra ecossistema, aí nasceu o ecossistema Bossa, aí nasceu a comunidade Bossa, a rede comunidade. Então todas essas nomenclaturas que a gente usa hoje, tecnicamente falando, a gente sabe muito bem o que está fazendo. Só que na época que eu comecei eu não sabia. Então fica aqui a mensagem para quem está assistindo de que muitas vezes você vai fazer algo que depois você vai descobrir que tem ciência, que tem técnica, né, por trás daquilo. Só que eu estou confessando aqui, muitas coisas que a gente fez na Bossa a gente não sabia. Foi assim, cara. Instinto, né? Foi instinto. Eu, por exemplo, não era um VC. O fato de eu ter lido o livro de Venture Capital não quer dizer que eu sou um VC. O VC, a lógica dele é outra. Então, como é que eu tenho uma lógica de empreendedor, empresário, VC, anjo? Então, eu sou um conferencista, escritor, comunicador, educador. Então, como é que tudo isso poderia ajudar a minha própria companhia? Entendeu? Entendi. E essa ideia de fazer o IPO, ela continua válida? Continua, que obviamente isso requer várias coisas, né? É um processo, uma estruturação. Eu estou só fazendo esse disclaimer porque quem está assistindo pode pensar que é fácil. Não é fácil, principalmente lá fora, que é o nosso caso. E por que fazer lá fora também? Boa pergunta. Porque tem uma questão cultural. Né? Um VC abrir capital não é fácil no Brasil. O Venture Capital, essa classe de ativos, startups, tecnologia, ela agora que tem um entendimento maior, mas não tinha. Então a gente pode ser que mude de ideia, pode ser que a gente resolva vir para cá, mas ainda hoje as empresas tech sofrem na B3, né, na Bolsa de Valores brasileiras, e a gente quer abrir o capital num ambiente, numa cultura onde todo mundo entenda o que é startup, entenda o ecossistema que nós criamos, né, e aí vá com a gente para o longo prazo, para o novo longo prazo, porque o IPO, no nosso caso, não é a nossa saída, é a nossa entrada. Então, nós sócios, participantes da Bossa, a gente quer começar uma nova jornada a partir do IPO e não a nossa saída. Eu vou explicar isso. Geralmente o IPO, cara, ela é a porta de saída de muitos fundos. Concorda? Uhum. Nós decidimos que o IPO vai ser um novo ciclo, uma nova jornada para a gente. Ou seja, o que a gente quer? A gente quer distribuir uma ação que a gente quer distribuir, não vender. A gente quer abrir primeiro com o menor valor possível. É o contrário, que todo mundo quer abrir com o maior valor possível. Por que quer abrir com o maior valor possível? Porque quer vender. Eu não. A gente não. A gente quer abrir com o menor valor possível porque a gente não quer vender. A gente quer crescer junto com a nova fase da companhia, com centenas e milhares de stakeholders e investidores. Só que a gente quer distribuir na mão de todo mundo que ajudou a Bossa Nova a chegar uma ação, pelo menos uma ação. Então a gente vai distribuir ações para colaboradores de startup, para todos os founders, os investidores, colaboradores da empresa. Por que isso? Quando você tem uma ação no bolso, você diz, cara, eu sou parte dessa companhia. Eu sou parte do futuro dela. Isso não é romantismo, tá? Pode até estar aparecendo no meu tom de voz, mas não é. Isso é servir. Isso é entregar o que é certo a quem ajudou a gente. Uma ação é muito pouco, cara, mas é a primeira de muitas que você vai ter. Então, com isso, com valor baixo, distribuindo as ações, a gente vai ter uma infinidade de pessoas pensando no futuro da companhia, sócios da companhia, cotista da companhia. É por isso que a gente quer abrir. A gente quer, de verdade, aí sim, democratizar o acesso a um ecossistema que pouca gente sabe, pouca gente tem. Então, nesse dia, quando chegar, a gente tem uma data, mas eu não posso declarar aqui, porque essa data ela depende de muitas coisas, eu não gosto de dar uma data e não cumprir. Mas quando chegar esse momento, aí eu vou dizer, aí vai ser um game changer na minha vida, porque ali eu vou começar um novo ciclo, uma nova fase, uma fase de realização, não financeira, também financeira, obviamente, uma fase de realização, de assim, cara, missão cumprida, valeu a pena ter feito tanto tempo, esperado tanto tempo, porque a Bossa já tem 8 anos, né? Para que a coisa acontecesse para onde a gente quer que ela vá, né? Porque a Bossa hoje, se você for olhar, ela já é a 13ª do mundo, né? Em quantidade e em early stage. Early stage como é? Me ajuda. Começa no começo.
Empresas no começo, pequenos cheques, né, em quantidade. Então ela já é 13ª do mundo, cara, é muita coisa. Do mundo, a maior da América Latina, a maior do Brasil disparado. Você falou os números da Bossa, são absurdamente grandes. Eu não gosto nem de falar porque as pessoas acham que é mentira. Mas a Bossa realmente chegou com a ajuda de todos os investidores que investiram com a gente. Você foi um dos principais, você foi um dos primeiros caras a acreditar na Bossa. Você lá atrás, a gente não tinha nada. Você disse, cara, eu gostei da tese, gostei do que vocês estão fazendo, eu vou junto com vocês. E foi. Né? E você é um dos caras que merece muito. O Brasil tem que agradecer você. Porque muito do que a gente fez e muitas startups que a gente investiu veio através também do seu recurso. Né? É claro que você tem direito a receber retorno sobre isso, financeiro, óbvio, mas a gente não está falando sobre isso. A gente está falando é de ajudar o pequeno negócio brasileiro. É ajudar o cara lá do Acre, sabe? O cara não sei de onde. Porque é muito fácil você investir numa empresa de São Paulo. É muito fácil você investir num... Mas vai lá, vai botar 100 mil numa empresa lá, não sei de onde, que o cara não tem nem preparo técnico para fazer o que está fazendo, você acreditou nele. João, me lembra assim, quando começou, né, você, o Pierre, aí as reuniões que tinham lá no terraço do antigo Cubo, né? E lá que eu te conheci. Foi. E assim, e aí você vê toda a evolução da Bossa Invest Inclusive agora. nossa evolução, né? Nossa Como evolução. pessoa, né, Jorge? E assim, e aí o ponto que eu queria, assim, acho que até acho que em função dessa jornada, né? Você que era o CEO e tudo, agora você virou CVO, né? E assim, tem um processo assim de estar envolvido diretamente na operação, fazer o negócio crescer, e aí chega um ponto onde você tem que passar isso para outra pessoa, assumir outra posição. Como é que foi isso para você, assim, esse momento, até esse exercício de desapego um pouco, né? Foi um grande exercício de desapego, a resposta é essa. Não foi fácil. No dia que eu passei a caneta, né, que foi o evento oficial, acho que você estava lá. Você estava lá. Foi um dos dias mais difíceis para mim, assim, de passar. É mesmo que você criar um filho e passar o filho ainda novo, né, com 7 anos de idade. 6 anos e pouco, 7 anos. Porque hoje a gente tem quase 7 anos, vai. A gente tá no 8º ano de vida da Bossa. Foi muito difícil, mas lembra que eu falei agora há pouco que a gente tem um sonho grande, que a gente tem uma métrica, uma North Star Metric? A gente tem um objetivo, a gente tem um propósito definido. Então eu percebi, isso não foi um processo rápido, aquele dia foi depois de 10 meses, 12 meses da tomada de decisão da minha saída. Então primeiro vem o motivo pelo qual a minha saída. Eu precisava aprender mais. Eu precisava fazer outras coisas. E a Bossa precisava de um cara mais gestor para levar a gente para o sonho grande. E tem mais uma coisa. A Bossa precisava ser maior que o João. Em algum momento eu estava maior que a Bossa, em termos de popularidade. Né? Então, para fazer uma oferta pública, não pode ter dependência de uma figura. A empresa tem que ser grande. O brand tem que ser muito forte. Então, você pega Nubank, David Vélez. David Vélez não é maior que o Nubank, apesar de ser um cara grande, assim como a Cristina Junqueira. Então, nessa linha, eu entendi que eu precisava, a Bossa precisava crescer. E para isso ela precisava de autonomia, precisava de gente com outro tipo de experiência e skills. E nós passamos quase um ano para escolher quem está lá hoje, que é o Paulo Tomazella, que é um cara totalmente diferente do João. Totalmente diferente. E demoramos por quê? Porque a gente estava procurando um cara parecido comigo. E tinha que ser um cara totalmente diferente de mim. E hoje, respondendo sua pergunta, eu fiquei como Visionary Office, visão, porque a visão da Bossa sempre foi minha. Então, nada mais justo do que eu continuar com a visão de futuro dela, porque você lá atrás acreditou numa visão minha. Então, se eu desligo essa visão, é como se eu não tivesse mais compromisso com você, com o que a gente disse lá atrás, entende? Há 6 anos eu te disse algo que moveu você a estar do meu lado. Então, se eu desplugo isso, é muito difícil. Né? Então, é ruim para você, é ruim para mim. Então, a gente resolveu que eu ficaria com uma visão da empresa ainda, que chama de CVO, Visionary Office. Aqui no Brasil nem é muito utilizado isso. E assim foi, só que o CVO é da porta para fora.
Não é da porta para dentro. Então hoje eu sou convidado a participar de alguns eventos, a estar junto, mas continuo na empresa, não vendi nada, tenho meus direitos sobre o ganho futuro. Continua como acionista, né? Normal. Agora, a visão, o rumo dela tem que ser o rumo que eu acredito. Se não for, eu vou discutir isso, entendeu? Eu vou debater isso. Porque o rumo é aquilo que eu acreditei lá atrás, então é para lá que ela vai, entende? Não sei se respondi, mas primeiro, foi traumático, foi difícil, foi um aprendizado e hoje eu me sinto bem com isso. Eu me sinto feliz. Foi ruim? Não, foi maravilhoso. Foi difícil, mas foi maravilhoso. Então, o desapego, ele te causa esse transtorno, essa agonia da perda, do luto, mas depois você vai vendo que você consegue viver com aquilo, principalmente quando for intencional. Se for intencional, o luto não é, mas se for intencional, você monta o seu plano em função do que você quer para o futuro. Então, se você quer você sabe que seja intencional na mudança, é isso que eu quero dizer. E foi o que eu fui intencional, desapeguei e deu certo. Poderia ter dado errado? Poderia. Mas só para você ter ideia, o Paulo, quando ele entrou, o que um cara de gestor faz? Senta no caixa, senta no número, senta, né? Tudo, o cara quer. Todo o arrojo que eu vinha imprimindo, ele segurou. E tá certo, né? Então, hoje, depois de, 7, 8 meses, não sei nem quanto tempo faz que ele tá lá, a gente teve um encontro esses dias, ele disse assim, bora acelerar, João? Eu digo, olha, bora, vamos, porque assim, ele viu que agora, ele entendeu, né? Viu que que tá tudo organizado, estruturado, diz, agora bora acelerar. Vamos, eu tô pronto para ajudar, para crescer, continuar acelerando. Mas não é o mais rápido que vence. Concorda? E muita gente acha que a startup tem essa visão de que tem que crescer rápido, exponencial. Não é. Não é uma rápida. É o que cresce com controle, com organização, com processo, com muita prudência. E foi o que Paulo fez. Você vê assim, uma similaridade com as startups, né? Tem muita startup que você está na fase de validação, até na atração, que você pivota muito, testa muita coisa, precisa de alguém que está muito antenado no mercado, que vai nesse ritmo e tal. Aí chega uma hora que você encontrou o processo e agora você tem que, de fato, escalar e você tem que separar um pouco essa... Nunca pode perder, né, a parte de inovação, mas você tem que garantir que aquele processo que está dando certo ele né? continue. É replicável, né? E o perfil do profissional muda um pouco, né? Não, total. Assim, conforme você for passando as etapas da companhia, da startup no caso, a startup tem várias fases. Por isso que a gente divide o crescimento de 10 anos em estágios, né? Então tem o estágio aceleração, anjo, pré-seed, seed, série A, B, C, D, até o IPO. Esses estágios, em cada estágio desse, tem uma atividade específica daquela empresa. Então, no primeiro momento, na ideação, no segundo momento da validação, no terceiro momento do teste no mercado, no quarto momento da estruturação empresarial financeira, no quinto momento, crescimento, vendas, marketing, e aí vai, né? Então, as empresas estão amadurecendo no país nessa linha. E o que aconteceu no país foi que muitas delas atropelaram isso, receberam um caminhão de dinheiro e ficaram achando que agora está tudo dominado e vamos investir, vamos gastar como se houvesse amanhã em marketing, trazer usuário, trazer clientes. E aí veio muitas vezes a falta do recurso, que é o problema da pandemia, e o que aconteceu? Muitas delas tiveram que fazer demissões e tal. Então, isso é um processo de amadurecimento que a gente vive hoje no país. A gente vive no Brasil empreendedores mais maduros, mais preparados, mais técnicos, mais organizados e mais prudentes. Sem perder a essência, que é crescimento escalável e acelerado, no sentido sem ter pressa. Desculpa, sem ser apressado, tendo pressa. Ter pressa sem ser apressado são duas coisas diferentes, tá, pessoal? Então, sem ser apressado. O cara apressado, ele atropela. O cara que tem pressa, ele só vai com pressa se tiver tudo pronto aqui atrás. Então, hoje não se tem mais aqui. É difícil você pegar uma startup com valuation louco. É difícil você pegar uma startup que o cara não tem os KPIs muito definidos e estruturados, onde você bate o olho e diga assim, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui tem prova, tem validação. Entendeu o que eu quis dizer? Então, é muito mais seguro investir em startup hoje do que era.
lá atrás. Essa classe de ativo hoje, ela está muito mais madura do que ela estava. Seja pelos investidores que aprenderam muito, seja também pelos empreendedores que aprenderam absurdamente. Eventos ajudaram, livros ajudaram. Hoje você tem evento de startup o tempo todo. E para ficar claro, quem está assistindo que não é do mundo das startups, não se preocupe. Tudo é startup. WhatsApp, Waze, Instagram, Zoom, YouTube que você está assistindo. Isso é ou foi uma startup. Então assim, relaxa. Esquece. Não tem esse negócio de não sei o que é startup. Claro que você sabe, você usa. Você usa. Então não tem para onde correr. Ou você vai usar, ou você vai criar uma startup, ou você vai investir nela. No caso, a força aqui é investimento. No caso, nós investimos. Apesar de você ser cofundador de uma, né? Também. Então, o mercado tradicional hoje, ele tem que entender que as startups ensinaram vários modelos para uma indústria, para o mercado tradicional. E hoje o que eu faço, o meu papel é além das startups, eu chamo de nova economia. Meu papel hoje é ajudar empresários tradicionais, da padaria à indústria, à fazenda, a pegarem modelos que funcionam, do modelo escalável, de camada de serviço, de plataforma de negócio, de motor de crescimento, e aplicar, e entender e jogar o equity. Entendeu? Então tudo volta para o equity. Tudo volta para que eles possam, mesmo empresa tradicional, jogar o jogo do equity através desses modelos. Porque o que o empresário sabe de expansão, por exemplo? Ele sabe que expande horizontal ou vertical. Ele sabe que pode expandir através de franquia, de montar novas unidades. Mas, cara, tem muito mais coisa do que isso. Hoje não é mais só sobre comprar, vender, alugar e prestar serviço. É sobre eu produzir. Hoje tem centenas e várias formas de você fazer dinheiro com a mesma coisa. Eu vou te dar 2 exemplos básicos só para contextualizar o que eu estou dizendo. Por que um pequeno tem que vender a sua empresa para um grande? Por que não um pequeno comprar do grande? Para começar, comprar a empresa do grande. Não tem dinheiro? Tudo que dinheiro resolve, resolvido está. Então tem lógica para isso, tem técnica para isso, tem como fazer. Primeira coisa. Segunda coisa. Por que não você fazer algo bem diferente do que você já faz dentro da sua companhia? Por que não, por exemplo, se a sua companhia é uma empresa de instalação de ar-condicionado? Você faz a vida toda instala ar-condicionado. Por que não você montar uma empresa para treinar instaladores de ar-condicionado? Muito distante, foge do core business. Se você pensa assim, acredite. Lê um livro que eu escrevi agora recentemente, não é jabá, chama Inevitável. Lê esse livro. Inevitável. Você vai entender o que eu quero dizer. João, até porque as empresas que mudam o mercado não são o primeiro ou o segundo, é uma pequenininha que apareceu ali e daqui a pouco tomou tudo, né? Os exemplos que eu dei, todos foram pequenos. Mas não estou falando só de tecnologia, estou falando de empresas que inovam, né? Porque você pode inovar em qualquer coisa. Você pega uma indústria de roupa como a Patagônia, o que é que ela fez? Você pega uma Tesla, uma fábrica de carro, o que é que ela fez? Não é só por conta do elétrico. Várias indústrias tradicionais estão sendo totalmente modificadas. E não é a indústria 4.0, não. Não estou falando disso, não. Porque o cara pensa que é tecnologia, né? Tem nada a ver. Tecnologia ajuda. Modelo de negócio. Modelagem de negócio. Muito bem, Jorge. É exatamente isso. A modelagem da sua mentalidade, primeiro. Porque antes do CNPJ tem um CPF. Primeiro o dono, a mentalidade dele. Depois a mentalidade do negócio. Então, onde eu me encontro no meio empresarial? Como é que eu... Um seguinte exercício. Se você achar que você vai comparar a sua empresa com outra empresa igual à sua, do mesmo segmento, você já começa errando. Benchmark não se faz com empresa do mesmo segmento. Que isso, cara. As consultorias todas falam isso. Eu gosto de fazer o contra-exemplo. Eu agora estou escrevendo meu novo livro, O Caminho do Meio no Mundo dos Negócios, porque todo mundo fala que precisa ser ou muito cuidadoso com a empresa, empresário cuidadoso, ou muito extremado, como as startups no começo. Mas o certo é o caminho do meio, e não é o equilíbrio, não é ser morno, não é ser isento, não é deixar a vida me levar, mas tem estratégias para cada área da empresa para a escolha do caminho do meio. Também não é ir lá na ponta de vez em quando. Aí teve um empresário que me perguntou, poxa, João, quer dizer então que eu estou numa curva a 200 km por hora,
Eu tenho que parar, pensar, respirar antes de tomar a decisão se o carro vai capotar ou não, ou se eu tenho que dar frear ou acelerar. Não é isso. Você tem que tomar a decisão rápida. A sua adaptação é que vai fazer a diferença de você viver ou morrer. Naquele momento. Às vezes você consegue até controlar o carro, às vezes você não vai conseguir. A questão é antes, irmão. Tem tempo para falar? Sim. Então, o que é antes, João? Eu vou te falar o que é antes. Você estudou a estrada antes? O caminho que você vai percorrer? Você deu a manutenção correta no teu veículo antes de sair para essa... Você acelerou corretamente? Você sabia que aquela velocidade daria para fazer a curva? Você tinha um combustível necessário para isso? Enfim, tem várias coisas antes que o empresário muitas vezes não faz. Ou porque vai ter custo, ou porque eu faço depois, eu vou abastecer depois, no próximo posto eu abasteço. E por aí vai. Então, assim, o caminho do meio no mundo dos negócios, ele explica bem o que você me perguntou. Ele explica exatamente isso. Então, a gente está num momento muito importante no país, no Brasil, que o empresário que souber jogar o que eu estou falando aqui, entender que é inevitável a competição futura, não é porque as startups chegaram e dominaram o mercado. Não. Até porque uma startup ela vai e vem. Não, mas o problema continua existindo. Se o problema deixa de existir, a startup tem sucesso. Por quê? Porque ela resolveu. Então não é só sobre o problema que você resolve. Anota o que eu vou te falar. É sobre o próximo problema que você vai resolver. Entendeu? E aí você fala de competição, né? É muito comum assim, o cara apresenta startup, não, eu não tenho competidor e tal, né? Aí você falou do livro, o teu livro, o Big Brother compete com o teu livro, né? Na verdade, né? Você está falando, é o tempo da pessoa para parar para ler ou fazer outra coisa, né? O Big Brother compete em atenção, né? Atenção, né? Porque tecnicamente, com certeza não. Não, exatamente, mas na verdade, né? Quem está consumindo o tempo do teu leitor, né? A atenção nossa, a atenção é uma moeda valiosíssima, né? Então, a questão da atenção vai muito de você tomar a decisão do que você quer, onde você quer aportar, alocar a sua atenção. E se você colocar corretamente sua atenção, existe o aprendizado embarcado pelo aquilo que você decidiu aprender ou dar a sua atenção. Porque se você me dá a sua atenção e você me deu sua atenção aqui nesse papo, né, tenho certeza, você anotou um monte de coisa, e tem coisas que você já sabia, tem coisas que você vai aprimorar. Você é um cara humilde, né? Não é humilde ao ponto de ser... Você é um cara que entende a importância do aprendizado, a importância de ler um livro, porque você escreve livros, você compartilha no podcast. Então as pessoas assim, elas são muito mais fáceis de fazer uma mudança e ouvir o que a outra está falando, sem dizer isso eu já sei. Né? O máximo que eu faço quando eu ouço, sabe o que é? A técnica para isso é essa. Ele está adaptando aquela técnica. Isso eu faço. Isso eu faço até para conexões e concatenação das ideias. Então, a gente precisa ter a humildade e dar atenção às coisas certas. Escolher bem. E isso reflete na sua família. Recentemente ganhei o prêmio do IBEST de Economia e Negócio. Bom, você sabe o que é você competir com caras como Ricardo Amorim, o próprio Flávio, um monte de gente? É difícil. Mas como foi isso? Teve uma votação popular, 100 pessoas, eu fiquei entre os 100 mais votados, depois fiquei entre os 50 mais votados, dos 30 mais votados, dos 20 mais votados, dos 10 mais votados, e eu não acreditava que eu estava sendo votado. E aí eu procurei saber, por que vocês estão votando em mim? Muitos desses caras votaram por conta do impacto que eu tinha gerado na vida deles. Não porque eu sou famoso. E aí remete ao começo da nossa conversa. O que você quer da vida? Impactar. Então eu de verdade aí ganhei o prêmio número 1. Quando eu subi no palco para agradecer, porque me chamaram para a premiação, eu já estava entre os 3, já me sentia premiado. Quando eu subi no palco para agradecer, sabe o que eu disse? Eu disse, cara, eu não me sinto influenciador, de fato eu não me sinto, mas eu sei que influencio. A questão é, quanto eu influencio dentro de casa? Porque quando eu descobri que eu sou merecedor, é porque em casa, todos eles são meus fãs. Sacou? Então se você tem fã dentro de casa, irmão, você consegue o que você quiser na vida. Dentro da sua família, né? Dentro de casa, que eu digo, dentro do seu ambiente, dentro da sua empresa, dentro da sua... Sabe? Então a atenção das pessoas, ela vale muito.
E o que eu procurei fazer nesses últimos anos, depois do meu ciclo do servir, do impactar, é justamente valorizar isso e sempre entregar para as pessoas aquilo que elas nem imaginam que elas precisam. E com isso veio, obviamente, mais livros, mais teses, continuo tendo tese, continuo escrevendo, continuo me inspirando em pessoas como você, né? Que você tem uma história linda, desde aquela história não é afogamento, mas é naufrágio, né? Desde o naufrágio e tanta tua história, emagrecimento, basquete, tudo que está na tua vida e mais o Como Nasce uma Startup, né? Que é o teu livro para ajudar quem? Para ajudar quem? Quem que você está ajudando com esse livro? Como Nasce uma Startup? Ou você faz livro para ganhar dinheiro? Ninguém faz livro para ganhar dinheiro. Os caras pensam que a gente faz livro para ganhar dinheiro. Você ganha 10% do valor da capa. É nada. Um livro nos Estados Unidos custa R$100, R$200. Aqui custa 30, 40. Ninguém ganha dinheiro com livro, véio. Mas por que você escreve? Porque você quer deixar um legado em vida. Porque você quer servir as pessoas. E muitos empresários não entendem isso. Eu conheço muita gente que quer escrever livro para ser famoso, para ter não sei o quê. Cara, você tem que escrever livro para ajudar as pessoas. O foco é esse. Não sei, eu acho que eu falei demais, desculpa. João, mas você começou falando do tempo que você começou a trabalhar com seu pai, né? Depois você comentou que quando você quis passar o teu negócio, né, de ingresso pro meu filho. O teu filho, ele falou, não, eu vou fazer para competir com você, né? Você não comentou aqui, né? Mas quando o Davi também foi pro Shark Tank, o Davi foi pro Shark Tank porque ele não recebeu investimento. E você torcia para que ele não recebesse o investimento. Eu fiz um lobby. E aí quando você, então assim, um pouco, você foi montando assim um pouco dessa. Agora, quando você vê hoje, né, o sucesso deles, né? E não estou falando só de sucesso financeiro, né? Mas estou falando aqui de equilíbrio e tal. Qual é a sensação assim como pai, né? Como é que você está nesse momento, né? Eu estou nesse momento. Vendo um de 25, um moleque de 25 e outro de 23 e a minha menina 19. Eu, lá atrás, para te responder, eu preciso contar, lá atrás eu escrevi um livro chamado Educando Filhos para Empreender. Foi um livro que mostra como você pode transformar a sua casa num ambiente criativo, desafiador, para que o filho faça mais do que é demandado e descubra o seu superpotencial, o seu potencial a sua zona de competência, o seu lugar de potência, como diz nosso amigo Basaglia, né? Beleza, então eu escrevi esse livro foi sensacional, só que eles eram pequenos. Mais recente, há 6 anos atrás, escrevi 5, 6 anos, escrevi o Se Vira Moleque, que é um livro eles mais velhos. E agora, chegou a hora de escrever O Moleque Se Virou, que é exatamente a posição que eles estão hoje. Um de 25, um de 23, um de 19, totalmente independentes, financeiramente, em todos os sentidos. Então, qual é a minha sensação, Jorge? Assim, minha sensação, primeiro, se eu não dissesse missão cumprida, eu estaria sendo escondendo a verdade, para não dizer outra coisa. Sensação de missão cumprida, cara, porque eu fui intencional nisso. Não é que eles são isso porque eu fui. Não, eu como pai que tem a responsabilidade, eu desenvolvi uma metodologia para que eles se interessassem em determinadas coisas, para que eles ficassem querendo fazer coisas que a grande maioria dos colegas deles não faziam. Então como é que você, no ambiente deles, consegue extrair um moleque de um ambiente que a molecada dele só queria beber, sair, curtir, e o moleque foi desenvolver negócios? Mentalidade orientada a negócio. Então, eu, claro, tenho responsabilidade sobre isso, mas eles são melhores do que eu. Então, para resumir, se seus filhos, você percebe que eles são melhores que você, ou podem ficar, invista nisso. Invista nisso. Agora, tem casos que realmente não dá. Né? Tem casos que você tem que meio que criar uma redoma, meio que proteger, e tá tudo bem, porque é seu filho e tá tudo certo. Você não pode querer que todo mundo seja CEO de empresa, você não pode querer que todo mundo seja médico, você não pode querer que todo mundo seja o melhor jogador de basquete. Não dá. Mas o melhor nadador do mundo, ele não descobriu natação assim. Ele caiu na água e foi treinar, e foi desenvolvendo habilidade. Então, é sobre isso. É sobre desenvolver a habilidade e não forçar uma barra para que ele seja um melhor nadador do mundo. Ou para que esse menino vai ser melhor médico. Não é assim, cara. Não é assim que funciona. Então, cada caso é um caso, não tem receita de bolo na educação de filhos.
Não existe isso. Eu não tenho essa pretensão de criar receitas para a educação. Apenas eu falo aquilo que deu certo para mim. Se for útil para você, que bom. E você conseguiu dar o apoio assim da forma correta, né? Porque às vezes o apoio não é no final, mas é você dar o apoio na formação, né? E assim, se você cria qualquer ser humano dentro de uma redoma, né, com ar esterilizado e tal, quando você tira, a pessoa vai pegar um monte de doença, né? Então você tem que estar... Né? Vocês estão ouvindo o que o Jorge está falando, né? Porque é assim, é sobre isso. É sobre isso. Ninguém bate mais forte que a vida, irmão. É. Como é que você vai proteger? Nem sempre você vai estar lá para proteger. Você não vai viver para sempre. E cadê ele? Como é que ele vive sozinho no mundo? Aí o que o pai faz? Não, vou deixar uma herança poderosa para que ele não precise passar por dificuldade. Quando ele faz isso, apesar de ser bíblico e obrigação, mentalmente seu filho assim, tá tudo dominado. Uhum. Não precisa fazer mais nada. Sacou? Uhum. Entendeu? Não, muito bom. É isso. Fenomenal, assim, João. Cara, bom aprendizado, assim, a gente pegou algumas coisas que... entender um pouco seu modelo mental também, né? Assim, como é que você tá planejando, tá crescendo, né? Então você que gostou, compartilha, né? Assina o canal, avalia o canal, isso é super importante para divulgar. E de novo, muito obrigado, João. Muito bom. Eu reforço o que o Jorge falou. Isso é uma entrega para vocês. Então, se o Jorge Azevedo, que tem a sua atividade econômica, para um dia de trabalho dele para te servir, cara, aproveita. Então, a gente tem que ser grato pelas coisas que Deus coloca. Às vezes, passa esse vídeo na tua tela, você não está nem do nada, assim. Por quê? É porque Deus quer que você assista isso. Nada é por acaso. Então, ele está aqui fazendo esse podcast porque é para fazer, porque Deus quer que ele compartilhe as coisas dele. Cara, você pode acreditar no que você quiser, mas é sobre isso. No final das contas, é sobre isso. Porque ele não faz isso para ganhar dinheiro, não faz isso para ter audiência, não faz isso para ser famoso. Então, valoriza. Compartilha com as pessoas que precisam ouvir e ver isso. Curte aqui, porque o YouTube, o algoritmo vai entender que é um papo interessante e relevante para os empresários brasileiros, para os investidores, para os empreendedores e para as startups. Então, eu que te agradeço, cara. Agradeço pelos livros que você escreveu. Agradeço por acreditar em mim, né? Principalmente. Acreditar na bossa e estar junto com a gente. Eu não estou falando para te agradar, você sabe disso. Quantas vezes já falei em off isso para você? Dezenas. Perdi as contas ou não. Né? Então, e você, mesmo ganhando o que você ganha de retorno com a gente, nunca o retorno financeiro vai ser maior do que a gratidão de você ter acreditado quando a gente estava começando. E é essa sensação que eu tenho quando eu invisto no moleque que está começando. No moleque no sentido que tem moleque de 50 anos que faz startup, faz empresa. Então quando a gente apoia ele, cara, quem que mais apoia? Sabe? Então a sensação que ele tem de mim ou da bossa é a mesma sensação que eu tenho sua para com você, de ter acreditado em mim lá atrás. Porque quem me ajudou lá atrás quando eu tomei a decisão de aventurar fazendo um negócio, ninguém me deu conselho, não existia mentoria, não existia treinamento, não existia essas empresas não existia board, nada, não existia essas empresas, não existia nada disso. Nem pool, né, de investimento. Nem pool de investimento, nada, zero. E eu tive que aventurar, errar, acertar, aprender com meus erros, cair, levantar. Então hoje, um podcast como o teu, pode, não só com a minha participação, Navega aqui tem várias participações interessantes, pode de fato encurtar o teu caminho, não para você tomar atalho, mas para você errar menos. Porque você vai aprender com seus erros, você pode aprender com o erro dos outros, se as pessoas assim te orientarem. Então eu costumo dizer, cara, não é sobre o que eu fiz, é sobre o impacto do que eu fiz gerou na minha vida como consequência, negativas e positivas, e como esse aprendizado pode ensinar as pessoas. Então, eu que agradeço, irmão. Sensacional.